boa noite, Brasil. Como que vocês estão? Espero que bem. Gente, eu vou contar uma história. Eu com essa loucura de ficar hora com o celular, hora com o outro, eu tô até com um pouco de medo, porque é a primeira vez que eu vou fazer live pelo celular, por esse celular. Mas vai dar tudo certo. Fé em Deus. Vamos arrumar as coisas. Eu já vou chamar a Bia. Vamos. Gente, olha, eu vou te contar. Eu para celular e celular. Ah, acho que deu. Estamos combinando! Eu ia vir de vinho também. Ah, que coisa. Deixa eu arrumar aqui as câmeras. Tudo bem? Tudo e você? Tá bem, graças a Deus. Então tá bom. Eu tô apanhando, porque eu tenho uma questão de que eu tenho um celular muito velhinho, o meu, que ele é o único que deixa você me chamar. E o meu outro, que é o normal que eu uso pra vida, ele não deixa. Então, eu hoje troquei de celular, uma loucura, fiz uma loucura aqui, enfim. Eu tava morrendo de medo desse celular não dar certo. Eu acho que eu nunca nem fiz live com ele. E ele é tão velhinho, tadinho, tão velhinho, tão Esse é o velhinho. outro, aquele que você me chama. Não, esse é outro também. Esse daí é o que você me chama. Ah, tá. Entendi. Essa não Deu certo. E deu, você tá não tá dando. escutando a minha voz, ó. Então hoje tá tudo bem. Então deu certo. Oremos para que continue assim. Eu tô tentando, tô achando que eu tô um pouco perto, mas vamos. Vai um pouco mais pra trás você mesmo. É, eu tô achando. Eu vou colocando o celular, tá vendo? Ó. É que meu medo é destruir toda a minha montagem aqui. Melhor Tá bom. não, né? Bom, Dá pra te ver e se isso que cair o importa. celular, a gente já entendeu o porquê, né? Então, gente, eu tô puxando muito R. Então, hoje vamos contar a história de Vitória. Vamos. Vamos contar a história de Vitória. É, E eu acho que vai ser bem legal, porque é uma história cheia de nuances, cheia de coisas diferentes, e a gente vai conseguir ver muito autossabotagem aqui nessa história, né, Bia? Exatamente. Ao tempo todo, ela tá fugindo da realidade, né? Pois. O tempo Então todo. vamos começar falando da Vitória. Ai, ó, Vamos. meu café está aqui, tá? Como sempre. Ah, eu ia trazer café descafeinado, mas na correria do dia eu esqueci. Mas quinta-feira você terá a companhia do café descafeinado. Mantenha minha Gosto. água. Beijo. Gosto. Também tô aqui com a minha água. Mantenha minha água. Quinta-feira é o café descafeinado. Seguindo. Isso. Vitória, vamos lá. Posso dizer que tive uma infância normal, não tinha dinheiro, éramos de uma classe baixa, mas vivíamos felizes. Meus pais sempre me tratavam muito bem na época e não tinham bens materiais. Quando meu pai melhorou de vida, as coisas começaram a mudar um pouco. O que aconteceu foi que ele teve um aumento absurdo de salário e com isso começaram a conquistar a vida deles em relação a bens materiais. Porém, a partir dali começaram as ofensas e brigas entre eles. Eu não presenciava essas brigas até a maioridade, mas antes disso via minha mãe dopada de calmantes. Minha mãe gritava muito. Na verdade, a mãe dela ficou dopada de calmantes depois, gente, desculpa. Minha mãe gritava muito comigo e sempre me comparava com outras pessoas e eu me sentia inútil. Já meu pai bebia demais. O meu relacionamento com ele já era um pouco difícil porque ele não sabia conversar. Tudo para ele era bater. Quando ele pegava para bater, ele batia de verdade, como se estivesse batendo em um homem. Lembrando que a Vitória é mulher e isso provavelmente aconteceu entre a infância e a adolescência dela. Exatamente. E comecei a fazer novas amizades e muita gente começou a frequentar minha casa, pessoas que diziam ser minhas amigas, mas com o tempo vi que não era nada disso, pois até violentada por amigo eu fui. Eu sonhava em casa virgem e isso para mim foi horrível.
essa, Tenso. essa até aqui é o começo da história, né? Que já é o que dá um. Já dá um pá. A gente vê aqui ela trazendo que ela teve uma infância normal, mas ao mesmo tempo ela mostrando que a mãe dela gritava muito com ela e o pai dela bebia muito. Batia nela, tratava ela mal, era um comportamento muito diferente. Então, ela quer acreditar que ela teve uma infância tranquila, mas ela mesma vem trazendo na história de que não, que ela não teve uma infância tão tranquila assim, que, claro que as brigas aumentaram com os bens materiais, né? A gente já falou que o dinheiro potencializa aquilo que você já é. Exato. E muitas pessoas brigam por causa do dinheiro, infelizmente, né? Não deveria ser Uhum. assim, mas é muito comum. E isso aumentou. Ela não via os pais dela brigando, mas ela vivia vendo a mãe dela sendo dopada de calmante, né? Drogada, digamos assim. Independente do tipo de droga, a mãe dela vivia drogada, porque o remédio para É poder uma droga. fugir, para poder fugir da realidade. Ela fez Sim. novas amizades, que também foi trazendo ela da fuga da realidade da casa dela, e eram pessoas que talvez não eram de boa índole, que ela contou que foi violentada por um amigo. Um pouco triste, né? Querer casar virgem e isso acontecer. Não tem. E a gente vê a autossabotagem, né? Total. Porque ela começa dizendo a minha infância foi boa, mas sempre que tem um mas aí no meio da história, é porque de repente aquela primeira verdade não é tão verdade. Então, é o que a gente sempre fala, é a verdade que a gente conta pra gente, né? Então, Exatamente. quantas vezes a gente, às vezes isso é bom, quando a gente tá muito nervoso, por exemplo, quando a gente tá muito tenso com uma situação que a gente fala, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente precisa daquilo pra acalmar, pra dar uma amenizada, pra dar uma equilibrada. Que aí é o racional falando, tá tudo bem, tá tudo, vai ficar tudo legal. Quando você coloca isso numa história mais longa, né, numa régua, é como se você tapasse o seu passado. Falasse, não, foi tudo ótimo, mas. E aí você começa a resgatar histórias que de repente não foram tão boas assim, né? Até porque se fosse tudo tão bem. Quando é tudo muito bem, as coisas não aparecem em evidências de minha mãe gritava, meu pai bebia. Isso provavelmente seria mais oculto, né? Não seria trazido como um incômodo. Exatamente. E ela traz, né? O pai bebia, batia nela, a mãe gritava e vivia à base de calmante. Então, ela cresceu traumatizada, independente de se foi infância ou adolescência, ela cresceu traumatizada pelos dois lados. Os dois Sim, lados ela não tinha um porto seguro. Ela acabava tendo. Como que a gente pode. Eram pessoas que não conseguiam cuidar dela e deveriam cuidar dela. Então, exato. ela acabou indo buscar esse cuidado fora. E quando ela se deparou com o mundo lá fora, sem orientação nenhuma, ela chegou a pessoas que não eram boas e acabou prejudicando ela, frequentou a casa dela. Aqui ela conta que foi violentada, mas quantas outras coisas não pode ter acontecido com essas Exato. amizades? E a gente já tem um grande trauma aí, né? Na verdade, logo nessa primeira parte, a gente tem um pai alcoólatra, a gente tem uma mãe, enfim, com um comportamento um pouco diferente. Não é uma pessoa. Peraí, que eu já vou voltar nisso. E a violência com ela, porque, enfim, a violência nunca é legal. Outro dia a gente ainda trouxe um caso de violência e a gente já entendeu que não é legal em nenhum aspecto, em nenhum ponto, enfim. Da mãe, a gente pensa em pessoas que gritam demais porque a gente sempre fala de intimidade, de repetições, que isso causam traumas. Geralmente, sim. Geralmente, se a pessoa repete várias vezes que você não é capaz, que você é burro, que você é isso, aquilo, sim. Mas pode ser que em uma ocasião, uma única ocasião também traumatize. Então, por isso é sempre bom ponderar o que a gente vai falar e a maneira que a gente vai falar. Exatamente. Mas isso daqui, pelo que a gente entendeu aqui, é uma constância. Constância pro bem é bom e pro ruim é mal. Isso em todos os aspectos, né? Então, por exemplo, em atividade física, quando você tem uma constância, isso é bom para o seu organismo. Mas se, contrapartida, você tem uma constância, uma coisa não tão boa, sei lá, uma gritaria, uma Qual- briga, é, briga. Você brigas tem recorrentes por causa do dinheiro. Vai, um exemplo aqui que brigas ela recorrentes trouxe. também não é bom. Então, a constância, ela é boa dependendo para que ela
dá certo. E Exatamente. constância, Uma coisa até que eu ia constância não é colocar. insistência. Porque você pode, por exemplo, se você faz uma constância de exercícios físicos, é uma coisa. Quando você faz um exagero, aí também não é legal. É constância, é você manter aquilo que você se propôs a fazer. Excesso é quando você vai fazer 35 mil atividades físicas, sendo que você podia estar fazendo outra coisa. Esse é o excesso. Ou senão você se acha muito gordo, muito magro, e aí fica ali porque você quer fugir daquela realidade. A gente também tem que aceitar a genética do nosso corpo, né? Muitas Exato. pessoas fogem disso. E aqui a gente vai trazer também outro ponto, que é a crença. Porque como ela teve os pais brigando por bens materiais, o que ela vai achar quando ela fica mais velha? Que dinheiro não traz a tal da felicidade que todo mundo fala mesmo. Por quê? Porque na família dela existia brigas por causa do dinheiro. E é engraçado, engraçado. Não é engraçado, desculpa a palavra. Na verdade, Às é vezes a gente curioso. fala umas palavras aqui, gente, mas não é o sentido Não é literal, no tá? pé da letra. É curioso porque ela fala que estava tudo bem até o momento dele ganhar dinheiro. Assim, como se o dinheiro fosse o culpado daquela situação. Daquela situação. E Tudo bem. talvez, como ela podia ser muito mais nova e não lembrar, né? O cérebro ele dá uma fugida de algumas situações. Ou efetivamente aquilo que a gente sempre fala: se ele é uma pessoa viciada no álcool, ele comprava mais álcool. E no que ele comprava mais álcool, ele tinha mais dinheiro para poder fazer isso e acabava ficando mais recorrente algumas situações. Mas talvez já acontecia de antes e o cérebro dela deu uma quebrada nessa lembrança para poder protegê-la. Exato. E até porque assim, o dinheiro proporciona uma. Tá certo. De repente comprou, começou a comprar, consumiu uma série de coisas que não consumia anteriormente, e aí isso criou algumas intrigas, mas não é o dinheiro em si. E nem o que ele comprou, é o comportamento das pessoas que geravam essa briga, E entende? Essas provavelmente porque questões. eles tinham uma visão ruim do dinheiro também. E Exato. aí tem vários tipos de briga por dinheiro, gente, porque a pessoa acha que tem que fazer por ela, porque nunca teve, quer ter tudo, acaba entrando em dívida do mesmo jeito. O dinheiro traz vários comportamentos negativos, né? Então, aqui ela não fala qual é a relação dela com o dinheiro, mas pode ser que ela se sabotou muito. Vou dar uma spoiler. Não fala. Parando pra pensar assim. Isso que eu tô. Mas não é do dinheiro, não é do dinheiro que ela fala. Você se sabota para poder conquistar suas coisas. A gente continua aqui. Vai. Segue o jogo. Vamos voltar. Meus pais se separaram e em menos de um ano meu pai ficou com outra mulher, construíram uma família juntos e hoje meu irmão deve ter por volta de 21 anos. Não sei ao certo, pois não tenho muito contato. A separação dos meus pais foi muito dolorosa para mim. Fiquei ao lado da minha mãe e passei uma barra imensa. Ela tinha ataques de revolta, não descontava em ninguém, mas às vezes eu pegava minha mãe gritando pelo meu pai no meio da rua, vivendo dopada 24 horas por dia e até quase morreu por excesso de calmante. Meu irmão bebe muito e cria confusões com a família, assim como meu pai fazia. Até pior. Uma coisa que eu sinto é um bloqueio muito forte dentro de mim. Os berros da minha mãe comigo me bloqueiam. Bloqueia minha mente, todos os sentidos da minha vida. Tenho um filho que foi fruto de uma única relação com o pai dele. Não o trato aos berros, porque sei que isso um dia pode bloquear a mente dele, assim como aconteceu comigo. Até hoje, se eu for dar minha opinião, e essa minha opinião for contrária da minha mãe, ela começa a falar mais alto até chegar ao nível de berrar e os bloqueios voltam a acontecer. Conforme eu fui crescendo e adquirindo uma certa idade, não coloquei uma trava nisso, permitindo minha mãe sempre berrar comigo. E hoje, aos meus 44 anos, é algo que me deixa nervosa, super angustiada e para baixo. E começo a chorar. É como se eu revivesse aquele passado. Na verdade, revive, né? Porque o cérebro dela volta. E aqui ela conta da mãe, que a mãe continua gritando, mas talvez qualquer outra pessoa que gritar com ela vê brigas constantes, vai remeter ao passado, porque o cérebro dela sempre vai remeter à última história que ela teve. Por isso que a gente sempre fala aqui em fazer escolhas racionais para a gente conseguir atingir outros objetivos, porque
Se você começar qualquer coisa que você já tentou uma vez e teve um fracasso, o seu cérebro vai te falar, tá começando de novo por quê? Beatriz e Aline, por qual motivo vocês estão aí insistindo em comer o melão que eu não gosto, o tomate que a Aline não gosta? Então, assim, essas situações, ele vai mostrando pra gente que você já tentou e você não conseguiu, você não foi feliz naquela última vez. E ele começa a não querer exigir de você esforços, porque o cérebro não gosta de se esforçar. Então ele começa a exigir de você, não exigir de você esforço. E ela vai tentar mostrar para a mãe dela, hoje com 44 anos, passou-se 44 anos da vida dela, aceitando a forma como a mãe dela trata, que é a intimidade, né? A gente só é machucado na nossa intimidade. E isso ela sempre vai reviver na vida dela. Com 44 anos é a criança dela lá chorando aos berros de que precisa de um socorro e precisa de uma ajuda. O irmão repete totalmente o comportamento do pai. Ela mesmo traz isso, porque são os comportamentos repetitivos. Mas o legal disso é que ela não quis fazer a mesma coisa com o filho dela. Talvez a relação com o filho... com o marido, né? Marido não, com o pai do filho, tenha sido um pouquinho, né, frustrada, porque foi uma única relação, ela não abre muito bem essa história. Ela poderia até ter rejeitado o filho, mas a gente percebe que ela quer fazer totalmente diferente do que ela viveu. Mas isso tem o ponto positivo dela querer mudar o filho e também tem o ponto negativo de querer fazer diferente demais e acabar sendo liberal demais, proteger demais. E acabar por um caminho que ela desconhece, né? Exatamente. Ela não vai repetir os comportamentos, mas aí vai para um caminho que vai exagerar. E aí não vai saber o que fazer nesse caminho. Então tem bastante ponto aqui. Pelo que ela não sabe. Exatamente. Porque assim, como o nosso cérebro, ele gente, é uma máquina fantástica. Nosso corpo inteiro não funciona se ele não funcionar. Mas ele é tão preguiçoso. Ele é tão preguiçoso, meu Deus do céu, como ele é preguiçoso. Então, por isso ele repete muitas vezes o comportamento dos nossos pais, mesmo que a gente não, enfim, mesmo que a gente não concorde, nossos pais ou pessoas próximas. Porque para eles falar, tá vendo, isso deu certo, isso já foi, já deu, já rolou. Então, por que que a gente vai fazer diferente? Então, imagina num bichinho preguiçoso. Pois é, ele é assim. Então, a gente tem o irmão que repete o comportamento, ela querendo fazer totalmente ao contrário, para o nosso cérebro é muito complicado, e até porque por instinto de defesa. Se eu sei que fazer isso acaba dessa forma, se eu for fazer diferente, que forma vai acabar? Racionalmente, a gente pensa, se eu não comer o brigadeiro, eu e o brigadeiro, eu consigo emagrecer, ok? Racionalmente. Emocionalmente, o cérebro tá, você é muito louca, aí você vai ficar sem comer, aí vai ficar com vontade. A tontura que tá te dando é a vontade do brigadeiro. Então, o que acontece? Porque ele sabe, ele se conforma, o cérebro emocional, da maneira que já foi, fala que deu certo, esse é o caminho mais seguro, garante ele. Quando você dá uma novidade para ele buga, fala, socorro, tá maluca, tá doidona, eu vou ter que fazer um caminho que eu nunca fiz, e é geralmente onde você vê que vem as inseguranças. É o que eu sempre bato aqui. A gente não tem certeza de nada. Mesmo aquilo que a gente já sabe como é feito, a gente não tem certeza que vai dar certo. Mas é mais confortável para o cérebro falar, você já fez, já deu certo. Se você mudar, não vai dar certo. E aí você pode se lascar. E é onde a gente começa a se sabotar. Será que se eu estudar, eu realmente vou passar na prova? Será que aquela entrevista de emprego é para mim? Será que se eu entrar na dieta realmente eu vou conseguir? Será que se eu falar assim com meu namorado vai ser diferente? Que é é o seu cérebro falando, cara, para de loucura, de querer fazer novidade, faz o de sempre. É um bichinho preguiçoso. Por isso que o tal do hábito é difícil de ser encaixado. Ai, meu Deus, quem tá chorando? Por isso que o tal do hábito Que os protetores dos animais entendam que foi só um incidentezinho. Foi, coitado. Não, ninguém maltratou ele, tá, gente? Ele chorou sozinho aqui. Por isso que é tão difícil instalar um novo hábito e continuar com os hábitos antigos. E não tem essa de 21 dias, 7 dias. Não. É constância até você se acostumar e aquilo ficar tranquilo. Por isso que é muito importante fazer mini hábitos.
vou deixar a garrafinha de água aqui se eu não bebo água, vou acordar 5 minutos mais cedo, e cada dia mais cedo, mais cedo, mais cedo, até chegar o horário efetivo, porque aí você vai fazendo aos pouquinhos e você consegue chegar no objetivo que você quer. E instala-se, vai ser muito tranquilo, você vai conseguir fazer e não vai pensar mais. Quando você não precisa mais pensar para escolher algo, vira um hábito. Então, por isso que a gente precisa colocar hábitos bons no lugar dos hábitos ruins. E cada um tem o seu tempo, que nem a Bia falou. O que pode acontecer para mim em uma semana pode demorar 3 meses para ela e tá tudo bem. Então, não baseia o seu hábito, a sua maneira, no outro, porque senão você se frustra. Por exemplo, para mim, até pelo meu perfil e tudo mais, é muito melhor e para mim acaba sendo muito mais viável fazer as coisas aos poucos. Então, qualquer coisa que eu tenho, tenho que entrar numa dieta diferente. Então, eu vou tirando aos poucos as coisas, embora eu esteja habituada a não comer um monte de coisa, mas eu vou tirando aos poucos. A Bia já é mais radical, ela fala, não vou comer, no dia seguinte é como se aquilo nunca existisse. Eu falo, mas, gente, pera, até ontem você estava comendo. Ontem foi ontem. E eu já prefiro, hoje eu vou comer só metade, amanhã só um quarto. E tá tudo bem. E no final, as duas, se for o caso do mesmo hábito, a gente vai criar cada uma no seu tempo. Pode ser, a Bia, ela tem uma forma mais radical para atingir o hábito. Não que quando ela tira tudo é que o hábito já se instalou. Não é isso. Ela tem uma forma mais radical e a minha é mais ponderada. Pode ser que o meu jeito ponderado faça eu criar esse hábito mais rápido? Pode ser que não. Também. Vai de acordo com milhões de coisas. E não é o que o livro ou fulano ou ciclano fala. Então, não compara. Tipo, ai, olha, fulano conseguiu em tão pouco tempo tal coisa. Eu tô aqui. Fulano é fulano. Os outros são sempre os outros, entende? Por isso Cada que um, o poder do autoconhecimento, independente de qual área for, é muito importante. Você precisa saber o que se adequa a você. É tirar tudo de uma vez, é tirar aos poucos, é comer uma vez por semana. Como que você se sente melhor? Aí você precisa refletir. Às vezes você não sabe. Então, por isso que a gente fala dessas questões do hábito. Você precisa criar pequenos hábitos para você chegar lá. E aí você se conhecendo, sabendo qual o melhor caminho para você, você vai atingir qualquer estratégia. Seja para passar num concurso, seja para se dedicar para uma entrevista de emprego, seja para uma dieta, para o que for. Exato. Você vai saber qual é o caminho que você vai percorrer. E ele é seu, é único. E o perfil comportamental ajuda muito também nisso. Muito. Né? E até porque, assim, tem uma coisa que, volta a dizer, a gente disse isso a semana passada. Se você começa a frase para o seu cérebro de eu não consigo, nossa, ó, a Bia consegue ficar sem comer doce 30 dias. Ótimo, eu também consigo, de uma forma diferente, Se eu começo assim, eu não consigo, o cérebro, ele comemora, ele já vai vibrando, assim, eu disse que eu ia vencer, entendeu? Criar esse novo hábito, eu não vou. Então, por isso que é tão importante você criar os hábitos de acordo com aquilo que você, da sua vivência mesmo, do que você se sente mais confortável e seguro, mas nunca, jamais, em circunstância alguma, comece com a frase eu não consigo, porque seu cérebro na hora ele desliga a chave e fala, agora eu vou até deitar na minha rede, porque ela vai desistir mesmo. Vai desistir. Eu não consigo, eu não posso, vai dar tudo errado. Nada de incentivo, patrocínio negativo, né? Nada disso. Deu errado ali? Ok, respira fundo, vai lá fazer a respiração que a gente já falou nas outras lives, sai do ambiente e volta. Independente se eu acabei de acordar. Eu falo uma coisa, eu aprendi isso com um colega meu da faculdade e era muito real. Ele sempre acordava atrasado, tá, gente? Era todos os dias ele acordava atrasado. E aí, uma vez a gente no grupo do WhatsApp, ele falou assim, eu já acordei atrasado, por que eu vou sair desesperado? Eu já tô atrasado, já vou chegar atrasado, o gerente já vai brigar comigo, digamos. Não, às vezes não briga. Mas assim, eu já tô atrasado. O que vai adiantar eu sair correndo, eu xingar o cachorro, eu chutar a vizinha, bater as portas, não comer? Se você não tem uma reunião importantíssima, se você não tem nada efetivamente que, meu Deus do céu, esse atraso realmente vai atrapalhar, você já está atrasado. Aceita a situação, que é muito E melhor. modela ela da melhor forma. Porque ninguém Às tem vezes, nada a ver.
Quando a Às vezes gente você fala vai os lá outros pegar são. um trânsito 6 horas da manhã, aí você vai chegar ao mesmo horário que se você tivesse atrasado, entendeu? Quando a gente fala os outros são os outros, isso serve pra gente mesmo, é pra assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade não é chegar e falar pro chefe, nossa, é que você não sabe, meu pneu estourou. E Meu aí, gato! meu gato, olha, acordei atrasada. Todo mundo. E isso, apesar de eu falar que todo mundo é muita gente, eu acredito realmente que é todo mundo real já se atrasou pelo menos uma vez na vida. Gente, até nessa época aqui de quarentena, eu me atrasei dentro da minha própria casa. Não, Então, para. assim, Em quarentena, eu consegui perder o meu cartão do banco 2 vezes na quarentena. Eu não perco na vida, na quarentena eu perdi 2 vezes. E gente, aí, trazendo aqui, que ela teve um momento que ela foi mãe da mãe dela, né? Quando a mãe dela separa, enfim, ela tem esse cuidado e provavelmente vê a mãe numa situação onde de quase morte, como eu já trouxe essas semanas aí, né? Em qualquer situação de morte a gente não fica confortável, a nossa ansiedade toma conta. Então, provavelmente, quando se vê uma situação similar, também acontece essa sensação, né? A mesma sensação, os hormônios todos voltam. E o bloqueio, que nem a Bia disse, é isso. Não sei se é o caso de qualquer pessoa gritar, mas isso já acarreta uma coisa futura. E vou te falar o porquê. Algum tempo atrás, eu e a Bia, a gente comentou do perfil que pode ser modificado quando a criança, por exemplo, a Maria fala pelos cotovelos. A gente faz de uma forma leve, brincando de, meu Deus, não tem freio, não sei o quê. É uma coisa, se eu fico punindo ela, menina, fica quieta, cala a boca, pelo amor de Deus, para de falar, eu posso trazer um bloqueio e mudar lá na frente esse perfil dela. Não mudar na essência, tá? Mas modificar ele por, enfim, um comportamento meu que ela entendeu de determinada forma. Quando ela fala desse bloqueio, já apresenta que aí, muito provavelmente, ela já tem alguma coisa modificada. Não sei se o perfil como um todo, mas alguma coisa modificada. Porque se esse bloqueio incomoda e ela insistentemente fala nesse bloqueio, alguma coisa foi modificada. Então, alguma conquista, quando ela fala que se sentiu inútil, alguma coisa, ela já começa assim, eu sou um inútil. Eu já não sei nem porque eu vou tentar, porque vai dar errado. Porque essa trava existe. Porque o cérebro alerta, ó, sim. lembra que gritavam com você com isso. Então, o comportamento é melhor eu fazer Lembra quando igual mesmo. você ia caminhando, você era comparada com outras pessoas e você se sentia inútil, porque você é uma inútil. Exato. É isso Exato. mesmo. Porque é sempre a verdade que a gente conta. Então, lá com 5, 6, 10 anos de idade, 12, 14 anos, você começa a contar, eu não sirvo pra nada, eu não sirvo pra nada, eu não sirvo pra nada. Aí você fica mais velho, você já entendeu que você serve pra alguma coisa, aí você pode se garantir pra Deus e o mundo, mas internamente aquela voz berra com você, eu não sirvo pra nada, eu não sirvo pra nada. E quando acontece alguma coisa que não seja tão assertiva, você não vai pensar, nossa, acertei 10 mil vezes e errei uma. Você fala, eu não sirvo pra nada. Eu disse que eu não sirvo pra nada. Eu não sirvo nem para acordar no horário que eu me propus acordar. Mas as 10 mil vezes que você acordou no horário, você celebrou alguma? Você lembrou do seu cérebro que era mais uma vitória? Também não lembrou, né, querido? A Nicole trouxe um Então, ponto aqui legal, que ela falou assim, eu falo muito, o problema ou é complicado. Nesse momento, você já está colocando uma dificuldade naquilo que você tem para fazer. Ai, eu falo que meus amigos não podem ser meus amigos, mas isso é da vida toda. Eles vêm me trazer um problema, eu já tô com 1000 soluções aqui. Aí eles já começam, ai, porque eu não consigo fazer dieta, ai, porque eu não consigo parar de tomar refrigerante, ai, porque eu não consigo economizar dinheiro, ai, porque eu não consigo acordar cedo. Você já colocou. Ah, então, porque aí você vai lá e mostra a solução. Então, o problema é que o meu marido, ele acorda muito cedo todos os dias. Então, no dia que ele tá de folga, eu quero dormir com ele também. Então, você tá colocando os empecilhos na sua vida, eles não existem. Eles não existem só consiga na o sua óbvio. Por cabeça. exemplo, eu com os meus menos de 1,60, se eu falar, eu consigo pegar um pote a 2 metros sem escada, gente, isso é óbvio que não. Então, eu não consigo, óbvio. Eu falar, eu não consigo, a não ser que eu tenha uma asa ou que eu tenha um salto muito enorme, que não é o caso. Isso é claro que eu não consigo. Meu cérebro, por mais que ele seja treinado, eu não vou conseguir, porque isso é matemático. Isso sim. Você falar, eu não consigo. Eu que visto, sei lá, número
44, não consigo hoje entrar numa calça 36, é o óbvio, ok, isso ok. Mas você falar de ações que você nem fez, é quase uma criança falando, não gosto de comer, mas você já comeu? Não, não come. Eu não consigo. A pessoa lá do 44 por 38, ela vai tentar. Realmente, ela não vai entrar, mas ela consegue emagrecer. Ela consegue Ela consegue emagrecer. fazer outras coisas para chegar nesse Exato. ponto. Agora, quando Hoje, você já vem na defesa assim, Aline, vamos pintar esse cabelo de preto. Ai, eu não consigo, porque. Não, o problema é que eu fico muito pálida com o cabelo preto. E aí fica muito difícil para mim. Então, você tá trazendo vários problemas para um problema, sabe? Tipo, vai exato. colocando. Agora, tudo, exceto a morte, é solucionável. Eu posso não conseguir, eu sozinha, dar um salto e pegar um negócio a 2 metros, mas eu tenho a solução de pegar uma cadeira, de, sei lá, subir no lombo de alguém, de escalar. Solução tem. Agora, se eu vejo uma cadeira, vejo o armário e falo, não consigo, Ai, que é essa ação, difícil subir. é essa ação que eu não posso ter. Eu vou te contar que. Ai, vou contar, gente, porque assim, eu sou tanto tipo, eu consigo, porque eu me desafio o tempo todo, a Bia também é assim, ela se desafia o tempo todo, Tem que que ter teve uma desafio. vez que era óbvio que não era problema, porque eu ia ter que colocar uma cadeira, um banco em cima da cadeira para conseguir alcançar. Mas eu disse para mim Pra que eu quebrar toda a conseguiria. perna, né? Eu disse para mim que eu conseguiria. Parecia que eu tava surfando. Ali, ó. Mas fui e fiz. Quando começou a ficar arriscado, gente, não precisa nesse grau de loucura, tá? Não precisa ir nesse grau de desafio. Mas Não, assim, não. quando eu entendi que ali tava ficando arriscado pra mim, aí sim eu me protegi, desci, falei, talvez eu precise talvez de uma escada em vez de fazer essa artimanha toda. Mas você não precisa se colocar em risco igual eu fiz, tá, gente? Mas se desafia, e se desafia nas pequenas coisas. Eu não consigo beber 2 litros de água. Amor, você consegue beber um copo? Consigo. Então amanhã você toma 1,5 copo, pronto. Até uma hora que Exa você vai conseguir beber 4 litros, entende? Isso pra tudo. Então se desafie, sabe? E comemore toda vez que você ganhar, porque aí você vai falar, não vou furar hoje, justo hoje, depois de. Ó, eu, por exemplo, desde o dia. Acho que 8 de maio, se não me engano, eu tenho feito exercícios diariamente. Faz tempo que eu já faço exercício físico, mas às vezes eu me dava uma folguinha. Hoje eu tô com um pouquinho mais de preguiça. Desde o dia 8 eu tenho sido direto e reto. Outro dia eu fui trabalhar externo, cheguei tarde da noite. E aí eu pensei, não, gente, hoje eu mereço. Aí eu pensei, o quê? Desde o dia 8 de maio eu vou interromper hoje por preguiça. Não vou. Fiz um treino menor, mas fui e fiz. Por quê? Porque todos os dias eu celebro aquilo. Aí meu cérebro fala: caramba, você tá ganhando, você só tá ganhando, só tá ganhando. Justo hoje você vai perder a decepção aí com você. Então, quando a gente fala se desafie, celebre, é exatamente para coisas boas o cérebro falar: olha, vai dar certo, vamos lá, não vamos desistir, não. Então é isso que a gente fala. Por isso que a gente fala para celebrar. Peraí, gente, que eu fui o quê? Trollada pelo celular aqui. Mas vamos continuar aqui a história. Vamos continuar, vai. Enfim, sobre amanhã eu já falei. Agora a gente vai para outra parte. Quer dar mais algum adendo ou a gente continua? Não, acredito que é isso aí. No final a gente tem mais. Porque a gente tem, né, pra falar pra vida. Tive uma experiência com uma mulher, moramos juntas e vi que era completamente diferente. Comecei uma nova fase em que pensei que seria muito feliz, mas não conseguimos fazer este relacionamento dar certo. Acabou sem explicação e senti muito por isso. Acho que eu não vou ser feliz. Não que a minha felicidade dependa da felicidade de outra pessoa, mas quando meu relacionamento acabou, retornei à casa da minha mãe e meu inferno voltou. Com todos os defeitos, meus pais viveram a vida toda dessa forma e sempre foram assim. Sinto muito pelo meu filho não ter pai. Por mais que ele fale que não tem problema, eu sinto que no fundo ele sente falta de uma figura paterna na vida dele. A única coisa que eu posso dizer hoje é que sou uma pessoa completamente triste, infeliz e frustrada por não ter realizado vários sonhos que no decorrer da vida lutei e tentei realizar. Enfim. Aqui, ó, o spoiler tava aqui, gente. Quando a gente fala de crença de dinheiro e sucesso, a gente fala exatamente de parar de buscar as nossas coisas, porque lá atrás
teve alguma dor referente ao dinheiro. Então, ela traz para a gente, desde o começo da história, que quando os pais dela tiveram condições financeiras melhores, dinheiro a gente sempre tem, tá, gente? A gente sempre tem dinheiro. A gente talvez não tenha dinheiro para fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas é questão de prioridade. Se alguém morrer na sua família, você precisa pagar não sei quanto lá de velório, você vai achar esse dinheiro. Então, assim, é uma questão de prioridade. Então, também tirar da boca, eu não tenho dinheiro. Não. Você tem, mas não é para aquilo que você queria ter, porque nesse momento pode ter várias autossabotagens aí no caminho. E aqui ela mostra... Sem contar em casos extremos, tá, gente? A gente tá falando de uma maneira geral, pelo amor de Deus. Aqui a gente tá falando... Não venham depois no vai falando, peraí, eu tô passando a maior dificuldade. Eu acredito da sua dificuldade, eu também passo, todo mundo passa, mas é porque você priorizou outro. Existem pessoas realmente num nível que são outros 500. A gente tá falando de uma forma geral, que a maioria das pessoas acontece isso que a Bia tá dizendo. Exatamente. Então aqui a gente vê que ela não vai atrás do sucesso dela, ela se sente infeliz, frustrada, porque ela não correu atrás das coisas dela, mas lá no começo ela já trouxe pra gente o porquê. Porque ela viveu uma vida muito infeliz quando ela era criança, adolescente, por causa de bens materiais. E aí, na cabeça dela, provavelmente ela deve ter estudado de várias situações depois, dinheiro não traz felicidade. Ela não teve o sucesso nos relacionamentos, podemos ver que ela teve um filho, né, e não teve relacionamento com o pai. E ela já jogou assim, a felicidade eu sei que não depende de outra pessoa, mas eu sou infeliz. Então, assim, ela tá ali se auto-sabotando também. Talvez o sentido da vida aqui para ela é uma questão muito grande para ser encontrada, porque ela olha a mãe dela tendo crises de surtos, né, de loucura, o pai dela alcoólatra, ela uma mãe solteira, os amigos que se envolveram na vida dela, todos, vamos dizer, interesseiros, né, independente do tipo de interesse, o dinheiro não trazendo felicidade e tendo um irmão tendo os comportamentos do pai. Então, para ela, tudo ali que gira ao entorno dela é um peso, é muito difícil para ela, a vida realmente não é feliz, não é colorida, porque ela deixou de cuidar dela, de viver a vida dela, para continuar histórias da família dela que ela poderia ter dado outro significado. Quando ela fala que ela não travou a mãe dela, sim, ela poderia ter travado a mãe dela, se afastado um pouco da situação, não precisaria ter voltado para a casa da mãe. Então, aqui você vê que ela foi obrigada a voltar para a casa da mãe. Será que ela queria ter uma relação com mulher mesmo? Ou ela foi uma fuga porque ela precisava sair da casa da mãe, com o filho, e aí ela não conseguiu ter esse momento de ser feliz nesse relacionamento e teve que voltar para a casa da mãe. Ela não consegue se manter sozinha, né? Porque voltar para o inferno, que ela já sabia como que era, não é nada desconhecido, ela sabia como seria. Então aqui ela viveu por tudo na vida dela em infelicidades, mas ela não viu um outro sentido, ela não deu um outro significado para o passado dela, que é aquilo que a gente traz sempre da ressignificação também. E quando ela fala do filho, talvez ela também sinta essa ausência, mas o filho precisa mesmo, viu, gente? O filho precisa do pai e da mãe, mesmo se não for o pai biológico, alguém que assuma esse papel de ser figura paterna. Que eu quero colocar. A figura paterna é extremamente importante. É o pai que precisa ter essa figura paterna? Se a criança tem acesso ao pai, sim. Se não, outra pessoa pode representar o papel. Não é que a pessoa vai virar pai da criança, tá? Mas a criança, ela pode ter um sentimento, um afeto similar ao do pai, né? E ter alguém para aconselhar e tudo mais. Quando ela traz aqui, meu filho diz que não sente falta do pai, talvez o filho não sinta falta do pai mesmo, isso seja uma realidade. Quem sente a falta da figura paterna, ele precisa ter a presença do pai, muitas vezes é a mãe. Não tô falando desse caso específico, tá? Mas inúmeras vezes a mulher, principalmente separada, fala: meu filho precisa do pai. Não, ele precisa. Se não tem, quem não tem cão caça com gato, sabe? Ele pode encontrar outra figura paterna, não necessariamente num futuro namorado, porque a mulher também fica: pai, meu Deus, aí eu me relacionei, meu filho teve afeto de novo. Não. Pode ser um vô, pode ser um tio que ela tem uma relação e um afeto
relação é muito forte, um afeto paterno e tá tudo bem. Não necessariamente precisa ser o pai. A gente julga muito o pai que, meu Deus, separou, não quer saber da criança, mas crianças pedem pais que falecem, ou pais desconhecidos, enfim. Então, essa necessidade paterna, de figura paterna, existe. A necessidade do pai em si, Não. tá? E Agora, também, assim, para a própria mãe dividir, gente, o peso da responsabilidade, porque aí sim, fica aquela frustração. A gente sempre fala que aquilo que dói, né? O que a gente for falar aqui que te dói é aquilo que você precisa dar uma arrumar. mudada. Então, a mãe não é suficiente, tá? Não é autossuficiente. Ah, daqui que eu faço tudo sozinha. Não, porque nós somos mulheres e os homens são homens. Então, quando a gente fala Exato, a figura paterna tem que ser um homem, mas não precisa ser efetivamente o pai, é uma figura que represente esse amor e carinho pela criança e vai ajudá-la a caminhar na vida, porque o pai é o caminho, né, gente? A gente precisa de um homem ali. O homem significa segurança em geral. Então, se você tem ali uma criança, tem uma figura paterna que vai trazer para ela essa segurança, ela vai conseguir ser muito mais leve, muito mais feliz. Então, não é do pai, mas provavelmente sim. Sinta a falta de uma figura paterna ali, querendo ou não, né? Olha ao redor, não tem ninguém, festa de Dia dos Pais e todas essas coisas que a gente sabe. Então, provavelmente exato. sinta, mas não que seja do pai dele mesmo. E aí, ó, quando a gente fala da relação com mulher. Isso é uma linha muito tênue, porque pode ser que essa pessoa realmente já tenha traços homossexuais desde o começo da vida, ou pode ser que em algum momento foi uma fuga. Isso não ficou muito claro aqui para esclarecer, mas, Ou até uma claro, para esclarecer ficou decepção, né? péssimo isso na minha frase, Não né? Não ficou ficou muito muito claro para claro para a gente esclarecer. falar. Ou Mas se não, até uma decepção com tantos homens, né? Ela pode falou do ser, até porque a gente amigo, tem um do caso aí de pai da abuso, filha. né? E tudo mais. Agora, uma coisa que me chama a atenção é a frase do acho que não vou ser feliz. Não que minha felicidade dependa da felicidade. Então, aqui a gente já tem uma dependência emocional, amorosa muito grande. Eu acho que eu não vou ser feliz, já é aquele bloqueio que a gente dá pro cérebro, né? Pro cérebro já entender que não vai ser feliz. Mas mais do que isso, cara, se você tá apostando na sua felicidade por um término, mesmo que você não reconheça, mesmo que você não saiba dar nome a isso, é porque você está dependendo emocionalmente da outra pessoa. Você depende emocionalmente, assim. Eu não vou ser feliz porque eu não fui feliz com ela. E eu tô infeliz agora porque eu não tô com ela. Então, existe uma dependência de felicidade aí. Mesmo que não seja Exatamente. reconhecida, porque o nosso cérebro nos trola, a gente já falou isso. E quando ela fala que a vida é triste, infeliz, frustrada, a gente pode voltar lá, né, na mãe, quando ela se sentir inútil. Então, ali, quando ela fala que houve um bloqueio, e muito provavelmente esse bloqueio aconteceu e refletiu em toda a vida. De repente, é uma pessoa que não consegue expor um sentimento, ou expor um querer, ou expõe demais, enfim, alguma coisa aí desnivelou ao ponto dela ver só a vida com negatividade, porque é, muitas histórias que a gente já leu e que a gente lê, a pessoa ela consegue pontuar coisas boas, né? Ela Sim. traz muitas coisas boas e ela coloca pontos que não são bons, né? Aqui a história, de uma forma geral, a gente tem, de repente, sei lá, 5% de uma coisa que ela fala que a infância foi boa e a gente já entendeu o que aconteceu ali, uma autossabotagem. E o restante da história é muito pesada, né? Então, assim, talvez ela não consiga ver os pontos bons que ela tem na vida. E isso é muito normal acontecer na nossa vida, porque a gente já falou isso, como a Sim. Bia disse, do atraso, por exemplo. Ai, nossa, me atrasei de novo. Mas às vezes você acordou na hora, sabe? Então eu acredito que isso aconteça nessa história. Me deixa bem com um sinal de alerta que começa, gente, vamos começar a reconhecer as coisas boas, tá? Quando a gente for contar pra Sim. gente, lembra que a gente acredita no que a gente conta pra gente. Começa a acreditar em coisas melhores, porque quando a gente vê a vida muito ruim, como se tudo fosse trágico, como se tudo fosse
né, não tão legal assim, é um passo pra gente entrar numa depressão. E aí parece que o mundo fica cinza mesmo, né, Bia? É, o plano de ação, nesse caso, é celebrar todas as conquistas e agradecer até o que de ruim aconteceu mesmo, porque aí você começa a olhar, mas quando você acorda e agradece, e, gente, não é para agradecer a Deus se você não acredita em Deus, agradeça só. Agradeço por ter acordado, agradeço por ter duas pernas, dois braços, enxergar. Aconteceu comigo uma coisa que eu agradeço muito, né? Eu sou uma pessoa que exala gratidão. Muitos amigos meus falam, veja a palavra gratidão, lembro da Bia. Mas porque eu realmente passei por muita dificuldade e mesmo assim eu tinha um olhar positivo de todas as dificuldades que eu passei. E aí teve um dia que era cedo, eu moro no primeiro andar, mas eu tinha aqui na feira e a Eletropaulo, não é mais Eletropaulo, né, Enel, fez manutenção aqui no prédio das 10 da manhã às 3 da tarde. E eu tinha aqui na feira. Então, na hora que eu desci, nada, assim, meu celular não tinha bateria porque eu não tinha colocado para carregar antes. Ou tinha carregado e na hora que eu fui sair não tinha. Na hora que eu desci, uma escuridão. Gente, é um caminho que eu faço toda vez que eu saio. Uma escuridão e eu não conseguia ver nada, porque quando você tá no escuro a primeira vez, você realmente fica muito escuro. Mas depois vai vindo pontos de claridade. Mas eu não conseguia ver nada. Então eu fui descendo assim, ó, apalpando para chegar na porta, para chegar não sei aonde. E para subir, pior, né? Porque para descer eu tava sem as coisas. Para subir eu tava Pra baixo, todo santo ajuda. e aí eu comecei e eu falei assim, imagina como uma pessoa que não enxerga como é difícil todos os dias. E eu enxergo, entendeu? Então, a gratidão tá nesses pontinhos, assim. As Eu pequenas consigo coisas. enxergar, eu consigo comer, eu tenho uma água para beber. Se for para se comparar, bem verdade se compara com quem tá pior que você, para você Exato. começar a ver o quanto você é muito bom, É muito quanta coisa abençoado. maravilhosa você tem. Hoje aconteceu uma coisa, eu até mandei mensagem, acho que foi pra você mesmo que eu mandei mensagem. Ó, eu fui na feira, gente. Fui na feira. Na ter... Quem me conhece sabe que eu adoro uma feira. A feira para mim é quase um parque de diversões. E aí, acho que na segunda barraca, cadê meu cartão? Eu perdi meu cartão. Eu perdi meu cartão e aí eu procuro e volto e vai. Enfim, a não é tão distante, mas dá uma boa andada daqui. O que eu fiz? Voltei para casa, deixei o que eu tinha na mão e voltei para a feira com outro cartão. Não era extremamente importante, não precisava com urgência, mas ao invés de falar, caramba, que saco, olha, vou ter que voltar, meu Deus do céu. Tudo bem, me lamentei pelo cartão, porque vai demorar para chegar, ok. Mas eu falei, cara, olha que bom, eu vou conseguir pelo menos concluir o exercício físico andando, que eu tinha me proposto e não tinha conseguido, achei que não ia conseguir encaixar no meu dia, nesse vai e vem já concluí. Então, assim, foi ruim? Foi ruim, não vou falar, uou, que bacana, perdi meu cartão. Mas o que de bom tem? Porque tem, gente, tem de bom, Sim. sempre tem de bom, Sempre. sabe? E até nessa época aqui de quarentena, gente, pandemia, mude o seu olhar sobre qualquer situação. Ai, perdi o emprego, tá bom. Perdeu o emprego, talvez a empresa foi infeliz mesmo, porque muitas empresas não estavam falindo antes de mandar embora. Então, muita coisa aconteceu. Mas olha pro lado bom. Ah, talvez eu nem queria continuar lá quando voltasse. Talvez não era a área que eu gostaria. Eu sempre falo, né, a Aline também, para a gente preservar esse momento e olhar aquilo que você quer fazer para sua vida daqui para frente. Quando você sair dessa pandemia, dessa quarentena. Então, foi triste, está sendo triste para todo mundo, gente, está sendo péssimo. Mas você pode acordar mais tarde um dia, você pode descansar, fazer coisas que você se propôs a fazer o ano inteiro e não fez. E o ano não está perdido, tá, gente? E Então, tanta gente se descobriu nessa quarentena, né? Tantas pessoas mudaram de tantas área de habilidades profissão. pequenas também, né, Exatamente. Lu? Gente, eu descobri que eu Fazer sei fazer comida, granola. fazer comida, ler mais. A pessoa Estudar perceber mais. que eu não gosto de ler, mas eu gosto de estudar vendo vídeo. Porque, assim, também intitulou-se uma coisa, né? Estudar é só quando você tá ali lendo o livro. E não, tem várias formas de você estudar. É um podcast, é uma palestra que você escuta, é um workshop, é um filme que você assiste, E assim, é um livro que você lê sim. Então, tem várias formas. Olha pelo amor de o Deus, lado gente, se positivo de tudo isso que você aconteceu.
Se você parou em algum momento e falar, mas eu vou estudar pra quê? Porque, eu já tenho minha profissão, eu já tenho, enfim, minhas coisas, eu vou estudar pra quê? Eu vou te contar, pra viver, tá? Porque estudo, você não precisa ter um final. Tá, voltou. Você não precisa ter Eu tava aqui um. vendo. Eu vi. Você não precisa ter uma coisa final. Só vou estudar se tiver uma prova, só vou estudar se for uma entrevista. Não, estuda para a vida mesmo. Quando você lê, você aprende a conversar melhor. Quando você escuta uma palestra, você aprende outras coisas que você pode opinar, enfim. Você não precisa necessariamente ter um objetivo para estudar. Estuda porque estudar é necessário sempre, para sempre. E acho É que é porque o isso. estudo foi intitulado muito ruim, né? Ah, você tem que ir pra escola e você tem que ser. E aí as pessoas que até tinham um sonho de fazer medicina na vida vai lá, não, mas eu vou ter que estudar a vida toda. Você estuda a vida toda, gente. É que a gente estuda a vida toda aquilo que a gente gosta. Mas se você parar para pensar, se você entra numa religião, independente da religião que é, e você ama aquilo, você estuda tanto. E para você não está estudando, você só está conhecendo. Mas você está estudando, você está vendo as origens, você está vendo como que faz, o que aquela religião prega, qual é a forma que você tem que se portar. Você está estudando. Quando você vai fazer um exercício físico, você gosta daquilo, você começa a procurar e pesquisar coisas e seguir pessoas. Quando você está aqui com a gente, se desenvolvendo, querendo se conhecer, você está estudando. Então, assim, tire um pouquinho também essa crença de que estudar é só ir para a escola e para a faculdade. Não. Você estuda com aquilo que você efetivamente gosta. Então, Exatamente. dá outro olhar para toda a vida, em todas as situações. E aí, eu queria saber se o pessoal tá fazendo as ações, tá tendo as ações, fazendo as tarefas que a gente tá falando. E como tá saindo. Então, escreve pra gente, né, sobre como está tudo aí, se você tá fazendo. E lembra o que a gente começou a live falando. São micro hábitos, sabe? Faz um pouquinho, talvez seja difícil. Eu sempre falo para os meus coaches que nos 3 primeiros, o primeiro dia você está empolgadaço, no segundo você já começa a me odiar, no terceiro dia você quer minha morte. Mas continua, porque lá pelo quinto, sexto dia você vai ver que é muito mais fácil fazer. É igual exercício físico mesmo, o músculo dói no primeiro dia, continua insistindo que depois vai passar. Então, eu queria saber se vocês estão fazendo. Manda no meu privado, no da Bia. A gente adora acompanhar isso. E Sim, aí, você tem gente. alguma proposta para a tarefa dessa semana? Olha, eu falaria mesmo para fazer 10 coisas durante 7 dias. Acordar e colocar num caderninho lá assim. Eu agradeço por acordar, eu agradeço por enxergar, eu agradeço por. Porque aí você vai ver quanta coisa. Aí você vai chegar no 10. Na primeira vez vai ser difícil, tá, gente? Quem não tem esse costume de ter a vida com bons olhos, vai olhar e vai falar, não tenho nada para agradecer. Então vai ser difícil. Mas quando for no terceiro dia, você já vai querer colocar mais de 10. Travou. Porque apareceu aqui uma mensagem. Travou. É desses, né, gente? Já falou que é vida real aqui. E que se você já tem esse costume de agradecer, nem que seja em oração, para mim eu não preciso escrever, para mim é muito claro, eu vou te falar uma coisa. Escreve. Tem um negócio, aqui em casa tem o que é o potinho da gratidão. Cada um tem o seu aqui em casa. Todo final do dia você vai, já fica até um papelzinho do lado e uma caneta, para não ter desculpa de, mas tem que pegar a caneta, mas não, já fica tudo do ladinho. Você escreve, sou grata, não tem pelo que agradecer hoje, cara, você acordou, então já agradece por aí, porque muita gente já não acordou hoje, né? Se você não Exatamente, eu consegue ia falar. Você nada faz de demais, manhã, você faz de manhã 10 coisas todos os dias. Pode repetir e pode ser diferente. No começo repetindo, depois você vai ver que tem muito mais coisa. No final do dia, agradecer aquilo que mais gostoso te aconteceu naquele dia. exato. Entendeu? E eu Então vou te você vai falar, mudando a visão. E aí acontece isso, que não tenho nada para agradecer. Você acordou, não acordou? Então agradece aí que você acordou. e é engraçado que você começa a entender as pequenas coisas. Outro dia, por exemplo, eu agradeci de ter feito um biscoito que as meninas queriam.
E eu vou te Exatamente. falar, eu ainda não, eu não leio, né? Eu guardo para ler no final do ano. É, eu faço isso Então, também. fica um potão assim, cheio, mas é muito papel, porque todo dia é um papel diferente. E aí você vai ter a passagem de caramba, isso aconteceu, olha, eu nem lembrava disso. Então, tem esse costume de agradecer, e não só agradecer a Deus, óbvio, que né, o maior, mas assim, não só agradecer ao vento, sabe? Escreve. Depois você, o dia que você estiver chateado, pega isso, abre, joga na mesa, lê todos os papelzinhos e vê quantos motivos você tem para ser Pra grato e feliz. agradecer. É muito bom. Exatamente. Isso é muito legal, gente. Eu adoro fazer E isso. aí vai trazer no sentido de, ai, eu não sou feliz. Por quê? Porque você não tá percebendo quanta coisa maravilhosa tem na sua vida para te trazer a felicidade. A felicidade não depende do outro. A felicidade, como a gratidão, é um estado de espírito. Você tem que estar, você tem que ser mesmo. Então, não, ai, tal fulano não quis namorar comigo, por isso que eu sou triste. Se fosse assim. E eu vou te falar, entenda que você sempre ganha. Se fulano não quis namorar com você, quem perdeu foi sempre fulano. Você saiu ganhando, porque você sabe a pessoa maravilhosa que você é. Sabe? Se Exatamente. valoriza. Que é aquele verdadeiro negócio, não é você que perde o ônibus que te perde. Começa a encarar a vida dessa maneira mesmo, sabe? Você não perde Literalmente. nunca, não é? A gente nunca Então, perde, a gente sempre ganha. a gente sempre ganha. E é isso, fulano não quis, problema do fulano. Quando ele me vê com ciclano, minha filha. E vou te falar que quando, ó, é sério, isso é energético, gente. Vocês podem até não acreditar, mas para mim, como ar que eu respiro, existe energia. Então, eu vou te falar que eu e a Bia, a gente vivia tirando sarro, XPTO, falando assim: vai ter um dia que vai mandar mensagem e eu nem ler eu vou. O que aconteceu uns 15 dias depois, Bia? Chegou, meu bem, chegou. Não tive nem tempo, fui ver muito depois. E não contei que foram dos dois lados, entendeu? Chegou junto aqui, ó, do lado de lá e do A lado de energia cá. foi tamanha que as duas conseguiram feito. Então, assim, o que acontece? O que você emana, você recebe. Então, emana coisas boas, emana gratidão, porque o universo vai entender, embora a gente não esteja falando de energia, mas o universo vai entender que você tá tão grato que você merece mais. Agora, se você começa a ficar irritado com aquilo que você está recebendo, o universo vai falar: ah, é? Me aguarde. E quanto mais você agradece, mais você tem. Quanto menos você agradece, o que você tem será tirado. Então, se você não agradecer pelas coisas que você tem, como você vai receber coisas que você quer? Exatamente. É aquele negócio que nem falam. Se você tivesse amanhã só o que você agradeceu hoje, o que que você teria? Então, gente, presta atenção aí, porque o que a gente pede, a gente ganha. E isso é Literalmente. extremamente. Então, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você também não reconhece que você tem como valor, porque também é tirado de você. E é isso, estamos aqui quase uma hora com vocês. Quem assistiu no finalzinho vai estar no IGTV. Assim, Sempre. oremos amém, né? Porque isso a gente depende muito do nosso querido Instagram. Mas vai dar Aí, certo, por quê? Porque vai. o que a gente emana acontece. Então, E vai aí o estar que lá no acontece IGTV. vai estar no IGTV, essa nossa live de hoje. Também vai subir para o canal do YouTube do Despertar. Depois eu subo pro meu, mas enfim, Despertar sempre tem também. E é isso, gente. Quintas-feiras, gente do céu, o que está acontecendo hoje comigo? Quinta-feira, Tem esperamos mais. vocês às 19 horas. Foi muito bom estar com vocês hoje. É muito bom vocês. Ah, gente, a gente vai ter só mais 2 dias de laboratório. Então, se você ainda quer mandar sua história, para falar bem verdade, a gente tem mais um dia só para colocar a história. Então, Verdade. manda, mas manda rápido, manda voando para a gente conseguir contar a sua história aqui. E se por um Beleza, gente? acaso não der para você mandar a sua história nesse tempo Você para aqui, de dar spoiler, menina. manda do mesmo jeito, ok? Manda Manda igual e a igual. gente depois conta. Exatamente. Vocês não fiquem com essa. Ai, mas agora só tem uma, outra pessoa vai mandar. Manda. A gente Não, determina se vai ter só uma pessoa. entendeu?
Nosso Instagram é uma monarquia e a gente é a rainha. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Beijo, beijo. Até quinta-feira. Até quinta-feira, gente. Beijo, tchau. Tchau.